Amor Sem Medida, filme nacional original Netflix com elenco formado por Leandro Hassum, Juliana Paz, Marcelo Larran, entre outros. O filme acompanha a história de Ivana, uma advogada que está prestes a divorciar, e ela acaba encontrando um cardiologista, perdão, ele acaba conhecendo um cardiologista, que é o Ricardo Leão, um homem anão. Ela acaba se apaixonando por ele, os dois acabam se apaixonando, vivendo diversas aventuras, só que ela precisa enfrentar ali o preconceito da sociedade, preconceito da sua família, o seu próprio preconceito, da mesma forma que o Ricardo Leão precisa lidar com todos os preconceitos em sua volta. Por mais que ele seja famoso, reconhecido, um excelente médico, todos os preconceitos até mesmo dele e das pessoas que estão ao seu redor. Essa é uma comédia bem clichê, que a gente já viu anteriormente. Se eu não me engano, já tem um filme, uma adaptação, se eu não me engano, uma comédia francesa sobre essa mesma história. Não lembro, não consegui encontrar o nome desse filme, mas enfim. Nós acompanhamos então essa advogada que após passar por todo esse processo ali de divórcio, ela está sentindo, não está se sentindo bem. Ela vê ali o marido ali completamente usando ela em todas essas circunstâncias, ter que compartilhar, decidir o que cada um vai ficar com cada coisa, e ela se vê ali tentando se libertar ali desse seu ex-marido que só dá problema, e ela acaba encontrando no cardiologista Ricardo Leão e ela acaba se divertindo, ela acaba tendo Ricardo Leão cobrindo ali toda a sua tristeza, né? Trazendo alegria para ela, fazendo ela ter diversas aventuras, diversas experiências, e ela acaba gostando e ela acaba se apaixonando com o Ricardo Leão. E a gente acaba vendo ali o romance entre esses dois, só que tem toda aquela questão dele ser um anão e tem toda essa diferença ali de tamanho que pode interferir bastante, não só no relacionamento dos dois, mas na forma como os outros, como a sociedade vê os dois. Enfim, eu tô trazendo ali um retrato bem bonito do que o filme ele tenta ser, porque o lado dramático do filme é pouco, é quase inexistente. A história basicamente tenta ser uma comédia romântica. O Leandro Hassum ele sai dos filmes de comédia sem graça para fazer uma comédia romântica também sem graça. Os momentos cômicos são desnecessários, vergonhosos, sem graças. Tenta ser cômico e não dá certo. Na verdade, é só uma vergonha alheia. O filme, infelizmente, o Brasil, eu não sei exatamente se é o Brasil ou se exatamente os filmes do Leandro Hassum, os roteiristas que participam dos filmes do Leandro Hassum, que não sabem fazer um humor visual, que não sabem fazer uma comédia sutil. Aqui a comédia precisa ser escancarada, e quando se escancara a comédia, acaba sendo completamente sem graça e desnecessária, muito forçada. Tem diversos momentos vergonhosos que não fazem o menor sentido e também não fazem nenhuma graça. Tem, por exemplo, um momento em que o Ricardo Leão e a Ivana estão lá numa boate. Porque ele é famoso, então eu acho que ele vai pra mesa de som, ele vai ser o DJ, e ela fica apreciando ele lá tocando, e chega um rapaz dando em cima da Ivana. O Ricardo Leão se incomoda, vai brigar com ele, e no final das contas, depois de alguns insultos, os dois vão para uma disputa de dança. E o Ricardo Leão é maravilhoso em tudo. Além de ser um excelente cardiologista, ele é um DJ, e também ele é bom na dança, não é verdade? Não bastasse só ser bom na profissão, ele é bom nos hobbies também. E os dois vão lá para uma batalha de dança completamente desnecessária, ruim, feia. E inclusive outra coisa a mencionar é que ficou muito ridículo. A gente percebe nitidamente o efeito visual que colocaram ali quando a câmera está num ambiente, quando a câmera ela tá plana, a gente percebe nitidamente que a cabeça do Leandro Hassum está inserida ali no corpo de algum outro ator. A gente percebe ali o efeito visual, nitidamente essa falha. Então o filme ele não pensou antecipadamente como construir essa história, como gravar as cenas a ponto de que ficasse bom
o bom, a Juliana, a Ivana e o Ricardo Leão juntos numa mesma cena, então acabaram, ao invés de contratar um ator anão para fazer, né, da estatura necessária, chama quem? Chama Leandro Hassum, um homem de estatura meio mediana, para poder atuar como um anão e a gente perceber todos esses efeitos visuais nítidos, horríveis, da cabeça do Leandro Hassum num corpo de um ator pequeno para fazer diversas cenas em ambientes planos. Enfim, ruim. Lógico que quando eles usam o próprio Leandro Hassum, a gente consegue perceber justamente por causa dos ombros. Se você perceber ali pescoço e ombro do Leandro Hassum e do ator de corpo, tem muita diferença. Por isso que fica ainda mais nítido. Além também é muito nítido quando a gente percebe a cabeça flutuando lá no corpo de uma outra pessoa. É muito nítido. A gente consegue perceber essas falhas, esses defeitos. E isso prejudica ainda mais a história. Por quê? Porque a história é sem graça, uma história clichê sem graça, a gente não consegue ter envolvimento com os personagens, a gente tem completa distância e no momento que a gente não gosta da história, a gente percebe todos os defeitos em volta. E isso é ruim demais, então o filme Amor à Medida é aquele tipo de filme desnecessário, que tinha uma proposta interessante para ser trabalhada, mas chuta ao pé da barraca e faz um completo horror visual, uma história, um humor sem graça, uma história sem qualquer tipo de empatia e que no final das contas a gente assiste, depois a gente esquece e beleza, próximo filme. Basicamente é isso. Amor Sem Medidas está disponível na Netflix, assistam lá e é claro, deixa aqui embaixo o que você achou desse filme aí no qual Leandro Hassum tenta fazer um outro sucesso ao lado de Juliana Paz depois daquele filme de romance. Esqueci, eles tinham feito um filme de romance bem bacana. Só vou pegar aqui para antes de finalizar. É aquela adaptação da em que Dona Flor e seus dois maridos, isso. Naquele filme ficou bacana, ficou legal, por quê? Porque a comédia não era forçada, porque a comédia não era o foco, era mais o drama. Além da interpretação dos dois, estava bacana, estava consistente, estava legal. E então, no momento em que não busca fazer graça, não força o humor no roteiro, então a história flui e até mesmo a conexão entre os dois. Então, Leandro Hassum e Juliana Paz estavam muito, 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 mil vezes melhores em Dona Flor e seus dois maridos do que nesse filme Amor Sem Medidas, no qual os dois são apenas os protagonistas, né? Só estamos os dois ali sendo os protagonistas. Enfim, já fico por aqui, era só isso mesmo que eu precisava falar. Não se esqueçam de curtir esse vídeo, assinar o canal e até a próxima, pessoal. Tchau!